Será que na verdade você precisa mesmo comprar um novo equipamento ou justamente esse equipamento que tu tem, tu já consegue fazer todo tipo de trabalho necessário? Se tu ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou HDR e se tu gosta de conteúdo de fotografia, aproveita e me segue para não ficar de fora de nenhum conteúdo novo por aqui, até porque tem conteúdo novo sobre fotografia nesse canal toda semana. E sem muita enrolação, vamos direto que interessa. Nesse vídeo eu quero justamente falar com vocês sobre equipamento, mano. Principalmente falando aí em questão de, será que a gente precisa mesmo ficar trocando de equipamento toda hora? Ou principalmente, será que uma câmera de entrada a gente já consegue estar fazendo justamente boas fotografias? Até porque, obviamente, é uma dúvida muito frequente que a gente tem, principalmente, tipo assim, no momento que a gente compra uma câmera, a gente fica com aquele pensamento de tipo, mano, comprei uma Canon T3, uma Canon T5, uma Canon T6. Será que eu realmente já preciso comprar uma câmera logo em seguida, tipo, depois de 6 meses? Pensar, caraca, preciso pegar uma 6D, uma 5D, uma 7D, uma mirrorless pra melhorar minha fotografia. Porque é isso que justamente vai melhorar minha fotografia. Na verdade, não é bem assim e, obviamente, a gente precisa conversar muito bem sobre esse fator de equipamentite que a gente costuma ter dentro da fotografia. Obviamente, é muito interessante sim a gente descobrir o que a gente precisa adquirir dentro da fotografia para melhorar nosso trabalho, só que nem tudo vai se resumir a justamente uma câmera ou uma lente ou um equipamento novo, melhor, mais melhorado, uma novidade ou enfim, né, comprar equipamento de fato. E que justamente esse acaba sendo o erro de muita gente que acaba cometendo, principalmente que tem gente assim que não pode ver um equipamento novo ali dando sopa e pensa, caraca, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar isso. E aí tu para e pergunta pra você, mano, por que tu precisa disso? Será que realmente tu precisa disso? Na verdade, são perguntas que a gente necessariamente a gente tem que se fazer. Para qual uso que a gente precisa de um equipamento novo? Será que realmente a gente precisa comprar uma câmera nova só porque ela é mais nova e é realmente o lançamento de tal marca? Então, fica aí o questionamento, mas a questão é que assim, sempre quando a gente vai levar em consideração comprar um equipamento novo, a gente precisa fazer algumas perguntas internas pra gente mesmo. Primeira delas, nosso equipamento que a gente tem hoje em dia, a gente consegue fazer tudo? Se sim, ok. Segunda pergunta que a gente pode fazer, então, é a relação aí. Será que a câmera que tu tem hoje em dia, ela supre tudo que tu precisa? Ela tem toda a tecnologia e tu consegue fazer tudo sem ficar justamente pensando, tipo, pô, se minha câmera tivesse um ISO um pouquinho melhor, uma velocidade um pouquinho melhor, ou uma tela LCD, será que daria pra tirar uma boa qualidade mesmo assim? E realmente, às vezes, tipo assim, a gente acaba nem reconhecendo a necessidade que a gente tem sobre um equipamento novo para justamente tá comprando uma câmera nova. E esse pra mim é um dos maiores erros, principalmente a gente tá aí na fotografia. E principalmente eu já vi muita gente aí que acaba comprando equipamento novo de fato, né? E tipo assim, pensa, caraca, não, na verdade não preciso mais dessa. Tipo, faz 2 meses que a pessoa compra uma câmera e pensa, tipo, caraca, eu já preciso comprar uma nova. Será que eu troco de câmera? Tipo, mano, calma, tu não usou nem 2% da capacidade do teu equipamento novo. Então, pega leve. Vou te dar um exemplo muito simples aqui. Eu basicamente comecei na fotografia utilizando uma Canon T3. Obviamente, é uma câmera bem limitada, a gente sabe disso, ela não tem uma qualidade de ISO muito bom, ela não vai ter o melhor foco do mercado, ela é uma câmera bem compacta e eu precisava de uma câmera que me entregasse principalmente mais qualidade, uma câmera um pouco mais rápida, que tivesse um foco muito melhor e uma qualidade de ISO superior e um corpo mais robusto para eu conseguir fazer mais trabalhos aí e ter uma segurança um pouquinho maior do que uma câmera com um corpinho minúsculo como uma Canon T3, por exemplo. E eu já gostava, né, de câmeras como uma 5D. Então eu comecei a procurar 5D. Eu estava entre dúvida entre uma 5D Mark II e uma 6D. Eram câmeras bem similares e tinham quase a mesma configuração, justamente pensando que eu queria fazer um upgrade que tivesse essas coisas dentro e também que já tivesse um pouquinho de coisa de vídeo. E por incrível que pareça, a 5D Mark II também tinha essas configurações de vídeo. Então, querendo ou não, acabei adquirindo uma 5D Mark II, que também eu usei por anos. E justamente eu só fui trocar de fato depois de equipamento, quando eu percebi mais uma necessidade que eu tinha para o meu trabalho, que era justamente falta de foco em alguns momentos, justamente porque a 5D Mark II ela não vai ter o melhor foco no mercado, mas obviamente, como eu gosto muito de lentes claras, ou seja, de 1.4,
acaba sendo muito mais difícil a gente fazer foco com uma DSLR, por exemplo, principalmente com uma 5D Mark II, que é uma câmera bem antiga. Então, realmente, eu reconhecia essa necessidade e algumas outras coisinhas que eu precisava que minha câmera atual tivesse e que a 5D Mark II já não estava mais suprindo para mim. E daí, nesse caso, eu acabei comprando uma câmera nova. Então, basicamente, só tive 3 câmeras a minha vida inteira, eu já estou na minha terceira. Só que é aquela coisa, eu literalmente extraio tudo do possível, do máximo que a gente vai ter dentro de um equipamento, para depois pensar em estar comprando um equipamento novo. Obviamente, tem muita gente que na verdade nem acaba pensando muito bem nisso e que só sai comprando e pensa tipo assim: caraca, eu já vi até gente me perguntar assim, se valia a pena trocar uma T5i por uma Canon 60D, sendo que na verdade ambas as câmeras elas são basicamente idênticas e que só vai mudar de fato a relação do corpo. Então, assim, basicamente, tu não precisa necessariamente estar pensando nisso. Tu não precisa trocar de equipamento só porque, ai, é um pouquinho melhor. Tipo, mano, são câmeras muito similares, tu não precisa trocar. Se tu quer trocar, tipo assim, começa com uma câmera de entrada, com uma linha T, uma linha 60D, uma câmera assim, por exemplo. E depois, quando tu for trocar, aí sim tu pega uma coisa bem melhor. Tu não precisa necessariamente pegar alguma coisa de meio termo. Se tu vai realmente trocar futuramente, já pega trocando futuramente pensando que tu não vai precisar mais trocar e que vai ser maravilhoso desse jeito. Então, esse é o maior erro que muita gente acaba cometendo justamente com relação ao equipamento. Sair trocando a rodo sem saber principalmente a necessidade que cada um vai ter. Obviamente, a necessidade de cada um vai ser diferente, então obviamente vai depender muito de cada um. Mas às vezes a gente acaba realmente fazendo essa burradinha. Tipo assim, pegar uma 6D e trocar pra uma 5D Mark II, ou ter uma 5D Mark II e trocar pra uma 6D, tá literalmente quase da mesma coisa pra mesma coisa. Então, tipo, tu não vai estar nem ganhando nem perdendo, só vai estar gastando dinheiro que tu poderia guardar pra comprar uma coisa melhor no futuro. Então, tipo, às vezes acaba valendo mais a pena a gente pensar um pouco mais, segurar um pouquinho, pra depois pensar em justamente acabar trocando de equipamento. E aproveitando que tu tá aqui, e se tu é iniciante na fotografia e comprou tua primeira câmera, seja ela uma câmera bem compacta, bem básica, como essa daqui, por exemplo, que é uma Canon T5, T3, T6, SL2, SL3, por exemplo, e tu quer aprender a dominar o teu equipamento da melhor maneira possível, entra no primeiro link que tá aqui na descrição desse vídeo, que eu tenho um curso te esperando aí, com um preço bem interessante para vocês aprenderem a fotografia do básico ao avançado, justamente para vocês tirarem a melhor qualidade possível do equipamento que vocês estiverem utilizando, independente de qual seja, justamente para vocês aprenderem a fazer boas fotografias com ele. E se tu chegou até aqui, eu quero muito saber a opinião aí de vocês em relação ao equipamento, porque realmente assim, eu não vou mentir que eu já tive um pouquinho, mas assim, chega a ser triste ver como as pessoas querem a todo momento trocar de equipamento. Então, mano, segura a onda que tu não precisa trocar de equipamento toda hora. Não é só porque lançou a R5 Mark II que tu tem a R5 que tu precisa necessariamente trocar para R5 Mark II. Então, calma. Pega leve, porque assim, é muito difícil a gente usar 100% de uma câmera. Então, né, vamos pegar leve aí com trocar de equipamento toda hora, porque nem tudo se resume justamente a trocar de equipamento. Na verdade, o equipamento ele só serve justamente para uma extensão da nossa cabeça que a gente tem que pensar. A foto está aqui dentro, o equipamento só vai fazer o registro. Então, primeiro a gente pensa aqui, depois a gente pensa na parte do equipamento. E aproveitando que você chegou até aqui e gostou desse vídeo, aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau.